Você já viveu um relacionamento onde a pessoa te magoava o tempo inteiro, mas você não conseguia deixar essa pessoa de jeito nenhum? Conheçam Jamie. Ela nasceu no dia 1º de dezembro de 1963. Ela era uma mulher de 26 anos que vivia em Washington, Estados Unidos. Jamie cresceu em uma família grande, ela vivia com sua mãe, seu pai e seus irmãos gêmeos. Ela era muito íntima de sua família, amava seus irmãos, amava seus pais. E todos que a conheceram na época da infância e da adolescência disseram que ela era uma menina muito corajosa e muito aventureira, porque ela sempre gostou de escalar, montar a cavalo e praticava diversos esportes no colégio. Como eu disse, ela era muito unida com sua família, principalmente com a mãe. A mãe de Jamie era uma de suas melhores amigas, ela contava exatamente tudo para ela. Tanto que quando Jamie acabou seu colegial e foi morar em uma outra cidade com uma amiga para dividir as despesas, ela nunca cortou laços com a família, estava em contato com eles frequentemente. E praticamente todos os finais de semana, Jamie ia até sua cidade, ia até a casa de seus pais e ficava o tempo inteiro com eles. Ela também prosperou em seu trabalho. Jamie conseguiu um emprego em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e ali era considerada uma pessoa incrivelmente responsável e organizada, com um incrível potencial para crescer. Em 1986, Jamie conheceu um homem chamado Steven. Eles se conheceram e ela logo ficou loucamente apaixonada por ele. Eles se encontraram algumas vezes, começaram a namorar. E então, certo dia, Jamie o levou até a casa de sua família para que eles pudessem o conhecer. E assim que chegou ali, Steven não deu muita bola para a família de Jamie. Ele ficou agindo como se quisesse ir embora a todo momento. Mas naquela ocasião, os pais de Jamie nem ligaram para isso, porque eles achavam que ele era só mais um namoradinho que Jamie estava levando para eles conhecerem. Steven nasceu na Califórnia, assim como Jamie, ele também cresceu em uma família grande. O pai dele tinha bastante experiência em negócio, mas como ele não estava conseguindo emprego nessa área, ele trabalhou por anos como pedreiro porque ele não tinha medo de trabalhar duro. Em certo momento de sua vida, os pais de Steven se mudaram para Washington. Quando eles chegaram ali, o ramo de construção estava em alta e então o pai de Steven teve uma ideia, ele criou uma empresa nessa área e por isso ele prosperou demais e se tornou um homem rico e com bastante posses. Ele e Steven não se davam bem, parece que a família deles tinha muitos desentendimentos, principalmente porque Steven vivia se metendo em problemas, ele não gostava de trabalhar, ele também usava drogas, e então eu acredito que isso ajudou a família dele a ficar meio distante dele. Quando Jamie conheceu Steven, ele aparentemente não fazia o tipo dela, ela sempre foi uma mulher certinha, organizada, responsável, totalmente ao contrário de Steven, que amava gastar dinheiro, só gastava dinheiro com bobagem e não gostava de trabalhar. Quando ele conheceu Jamie, ele disse pra ela que tinha uma família com posses, que ele era rico, que ele tinha muito dinheiro e ficava tentando mostrar pra ela o quanto seria incrível estar com um homem como ele. Jamie se encantou com a personalidade forte de Steven, ela achou ele um homem charmoso, diferente de qualquer outro que ela conheceu. Só que o que Jamie não sabia é que Steven era um homem mulherengo. Toda semana ele estava com uma mulher diferente e, além disso, ele tinha um tipo de mulher que ele amava. Ele só gostava de andar com mulheres magras, loiras, de seios fartos. Fora que ele tinha uma longa ficha com as autoridades, porque ele vivia se metendo em problemas. Ele já tinha sido preso diversas vezes e ele tinha uma personalidade difícil de lidar. Ela foi conhecendo um pouco mais de Steven quando eles começaram a namorar. Logo ele foi mostrando quem ele era. Ele perguntou a Jamie sobre seus antigos namorados, ela falou pra ele quem eram eles. E então Steven começou a ligar pra esses namorados. Ele ligou especialmente pra um ex-namorado de Jamie, que quando ela terminou eles ficaram muito amigos. E ele ficou enchendo o saco dele ao ponto de Jamie ter que ligar e pedir desculpas por isso. Ela achava aquilo aceitável, ela achava que Steven estava com ciúmes, que ele amava tanto que precisava fazer aquele tipo de coisa.
Como eu disse pra vocês, Jamie morava em um apartamento que ela dividia com uma amiga. No mesmo prédio que ela morava uma outra mulher que já tinha tido um caso com o Steven. Então, quando ele ia visitar Jamie, às vezes ele passava na casa dessa mulher. As duas sabiam uma da outra. Só que chegou um certo momento que essa mulher pediu para Steven parar, que ela não queria que ele fosse mais lá. E então ele se irritou, bateu nela, ela chamou a polícia, conseguiu uma ordem de afastamento contra ele. Jamie ficou sabendo de tudo aquilo, mas continuou namorando com ele. Com o passar do tempo, Jamie pintou seu cabelo de loiro, parou de comer besteira, hambúrguer, doces que ela amava, porque ela tinha medo de engordar e sair do padrão que ele gostava. Steven, poucos meses depois, pediu ela em casamento, ela aceitou. Ele deu para ela um anel caríssimo de noivado, parece que era herança de família. Ela ficou muito animada com isso. Ele conseguiu fazer a cabeça dela e ela saiu da empresa que ela trabalhava, uma empresa gigante. Ela saiu para ficar com ele, porque ele queria que eles mudassem de cidade, queria que ela fosse com ele. Então, por isso, ela largou o seu emprego. Assim que chegaram nessa outra cidade, ela ficou meio confusa, porque eles foram morar em um trailer, e ela ficou pensando, nossa, como o Steven é rico e a gente tá morando em um trailer. Só que naquele momento ela não sabia que na verdade ele não tinha dinheiro algum, a família dele não ficava dando dinheiro pra ele, porque eles já sabiam do histórico dele. E então o dinheiro que ela ganhou da empresa foi acabando, eles foram ficando sem nada. E então o Steven teve a ideia de fingir que a casa onde eles moravam foi roubada, porque ele tinha colocado aquele anel no seguro. Assim aconteceu, eles conseguiram enganar todo mundo, receberam o dinheiro, ele gastou tudo de novo. Uma parte desse dinheiro ele usou para que Jamie fizesse uma operação, ela colocou silicone. E então, quando o dinheiro todo acabou, eles voltaram para a cidade onde Jamie morava, em Washington, e todo mundo ficou perplexo ao ver como ela tinha mudado. Todos que conheciam Jamie ficaram sem entender aquela mudança. Segundo eles, ela nunca pensou em colocar silicone, fora que aquele silicone era totalmente desproporcional ao corpo dela, segundo eles. Parece que ela nem conseguia se movimentar direito, que era pesado demais para ela. E que eles também viram algumas coisas diferentes, como alguns roxos, sabe? Quando eles estavam ali em Washington, Steven voltou a se meter em problemas. Com isso, ele foi preso. Enquanto estava ali, eles marcaram a data de casamento para 1987. E enquanto ele estava preso, Jamie cuidou de tudo. A família dela, mesmo sem querer que ela se casasse com ele, aceitou a opção da filha e a ajudou a fazer um mega casamento com tudo que ela merecia. Em julho de 1987, eles se casaram. Jamie voltou a trabalhar naquela grande empresa de tecnologia. Com isso, ela voltou a prosperar, comprou até algumas ações dessa empresa. E Steven, como sempre, não fazia nada, ele só brigava com ela, usava drogas e vivia daquele jeito, né? Todos os erros que ele cometia, Jamie passava por cima. Ela acreditava que o amor que ela sentia por ele poderia fazer ele mudar algum dia, e ela acreditava fielmente nessa mudança. Todas as vezes que ela ia visitar a família, Steven ligava para ela sem parar, ligava de 15 em 15 minutos. Ele queria saber o que ela estava fazendo, com quem ela estava conversando, o que ela estava conversando. Ele queria exatamente os mínimos detalhes de tudo. O único lugar que Jamie era confiante era em seu trabalho. Todos que a conheciam ali a consideravam uma mulher inteligente, forte, e eles realmente não imaginavam que existia esse outro lado da vida dela. Algum tempo se passou, Jamie acabou descobrindo que estava grávida. Assim que descobriu a gravidez, ela ficou feliz, ficou imensamente emocionada com a notícia. Diferente de Steven, que nem ligou, ele agiu de maneira indiferente e basicamente continuou fazendo exatamente o que fazia. 9 meses se passaram, finalmente tinha chegado o dia de Jamie dar à luz. Ela foi até Steven, disse que estava sentindo que o filho deles estava a caminho, pediu que ele a levasse ao hospital. E então, naquele momento, Steven estava assistindo um jogo pela TV e falou para ela que ele a levaria sim, só que só levaria quando o jogo acabasse. Assim que o jogo terminou, ele a levou ao hospital, ela deu à luz ao primeiro filho do casal, Tyler. A família de Jamie sabia tudo o que estava acontecendo, eles tentavam conversar com ela, principalmente seu pai e sua mãe, mas segundo eles, ela não queria enxergar.
No dia 5 de novembro de 1989, Jamie e Steven tiveram uma briga, os ânimos dele ficaram tão alterados que ela chegou a ligar para seus pais, ligar para a polícia. Após esse episódio, ela ficou um tempo na casa dos pais. Enquanto estava ali, Steven enviava flores, chocolate, ligava, dizia que a amava e após algum tempo ela voltou. Mesmo voltando para Steven, ela já não era mais a mesma pessoa. Ele percebeu que ela já não estava tão apaixonada assim. E então, em 1990, Steven levou um amigo para sua casa, o nome dele era Joey. E em algumas matérias se diz que Joey já era amigo de Steven, e em outras matérias se diz que eles tinham se conhecido há pouco tempo. Parece que Joey era casado e estava com problemas em seu casamento, e então por isso ele foi passar uma temporada na casa de Steven. Assim que chegou na casa da família, Steven começou a dizer para ele e para Jamie que eles deveriam ter algo, que eles poderiam fazer algumas coisas juntas, se é que vocês me entendem. E em algumas matérias se diz que Jamie não aceitou, porém em outras se diz que ela acabou cedendo aos caprichos de Steven. Durante tudo isso que aconteceu entre eles, Steven gravou tudo. Só que olha só, essa parte é confusa sim, então, por favor, eu gosto de falar pra vocês tudo que tem nas matérias, tá? Então, em algumas matérias se diz que teve algo entre os três, e em outras que teve algo somente entre Joey e Jamie. De qualquer forma, em alguma dessas situações, Steven gravou. Só que o que ele não esperava era que Jamie fosse se apaixonar por Joey. Quando ele estava ali na casa da família, eles começaram a conversar mais, ela começou a contar tudo o que acontecia com ela, tudo que ela vivia. Joey começou a ser mais íntimo de Jamie e eles começaram a ter um caso à parte. Em setembro de 1990, Jamie foi até a casa de seus pais. Assim que chegou ali, ela pediu que sua mãe ficasse com Tyler por um tempo, porque ela tinha que resolver algumas coisas. A mãe dela disse que tudo bem. Assim que Jamie saiu, ela se encontrou com Joey em um hotel. Eles ficaram ali o dia inteiro. Steven não sabia onde ela estava, por isso ligou para a mãe dela o dia todo, mas como Jamie não estava, ela também não sabia o que dizer. Após algumas horas, Jamie voltou para a casa da mãe, ela conversou com ela, disse que estava com Joey. A mãe dela não achou aquilo certo, ela disse que a filha não podia fazer isso, e então Jamie disse que ia terminar com Steven para ficar com Joey. Assim que ela conseguiu falar com Steven por telefone, ele começou a dizer várias coisas para ela, e então ela disse para ele que para ela já não dava mais, que ela queria o divórcio. E a partir daquele dia, ela ia morar na casa de seus pais. E Steven falou para ela que não era legal terminar por telefone, pediu que ela fosse até a casa deles, para que eles pudessem conversar e terminar da melhor forma possível. Com isso, Jamie disse que tudo bem. No dia 30 de setembro, ela foi até a casa dela e de Steven. Assim que chegou na casa, ela ligou para a mãe, disse que ia pegar algumas roupas, falou que antes de ir para casa, ela ia passar no restaurante que gostava e depois ia. Algumas horas se passaram, ela não voltou para casa. No início, a mãe dela não achou estranho, porque ela imaginou que Jamie poderia ter reatado com Steven, coisa que já tinha acontecido, e então por isso ela ficou tranquila. Só que no dia seguinte, numa segunda-feira, ela ligou para o trabalho de Jamie para ver se ela estava ali, conversou com os colegas dela, e eles disseram que até aquele momento ela não tinha chegado. A mãe dela então achou aquilo estranho, conversou com Steven, ele falou que não viu Jamie no dia 30. A mãe dela então ligou para a polícia, contou tudo o que estava acontecendo, e Steven foi até a casa da mãe de Jamie, pegou o seu filho, levou para casa. Depois ele perguntou para a mãe de Jamie se ele não poderia ficar ali com seu filho, ela disse que sim. Então ele ficou ali, e então todo mundo começou a procurar por Jamie. Todo mundo começou a rodar a cidade, a colocar panfleto, fazer de tudo. E enquanto isso, Steven só ficava em casa e não ajudava em nada. Fora que Joey prestou depoimento, ele era super solícito com a polícia, diferente de Steven, que não queria falar com ninguém e não queria ajudar em nada, como eu falei anteriormente. Até mesmo a empresa onde Jamie trabalhava liberou alguns funcionários para as buscas, todo mundo estava ajudando. E enquanto isso, Steven estava esvaziando as poupanças dela, ele pegou o dinheiro que ela tinha aplicado nas ações que ela tinha colocado na empresa. Ele também passou a sair todos os dias para se divertir, e quando ele saía para essas festas, ele colocava as calcinhas de Jamie amarradas em seu braço.
No dia 5 de outubro de 1990, a polícia encontrou o carro de Jamie estacionado em uma igreja. Assim que chegaram ali, eles não a encontraram. Dentro do carro tinha uma mala com algumas roupas de Jamie, só que nessa mala só tinham roupas e não tinha nenhuma roupa íntima, o que era estranho. Eles também perceberam que o banco dela estava em uma regulagem diferente da que ela usava, devido ao tamanho dela. Por isso, eles levaram cães farejadores, os cães farejaram, levaram os policiais até um ponto de ônibus, e então eles entenderam que quem dirigiu aquele carro pegou um ônibus. Eles pegaram algumas roupas de Jamie, deram para os cães cheirar, mas eles não fizeram nada. E assim que eles pegaram as roupas de Steven na casa dele e deram para os cães cheirar, eles começaram a se agitar e foram novamente para o ponto de ônibus. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer é que o tio de Steven trabalhava para o xerife e quem recebeu a ligação informando sobre o carro de Jamie foi exatamente esse tio. E parece também que ele foi a primeira pessoa a chegar no local. Enfim, pode ser coincidência, mas também pode não ser. No dia 8 de outubro de 1990, a polícia foi até a casa de Steven. Assim que chegaram ali, eles notaram uma mancha no carpete, mas, pelo que eu entendi, no dia eles não fizeram nada. E então, com isso, no dia seguinte, Steven contratou uma pessoa para ir até lá limpar. Enquanto os policiais investigavam, Steven também não parava a sua vida, ele continuava saindo com mulheres, ele ficava bebendo com amigos, e enquanto estava na roda com essas pessoas, ele vivia dizendo que estava feliz por Jamie não estar ali. Chegou um momento que as investigações não avançaram, eles precisaram parar. A família de Jamie chegou a contratar um investigador particular, mas também não adiantou. E então eles ficavam ligando direto para os investigadores, porque eles sabiam que Steven estava envolvido. Com o decorrer dos anos, Steven entrou e saiu da cadeia o tempo todo, ele entrava e saía, mas nunca era por Jamie, sim por roubo ou por drogas. Os pais de Jamie conseguiram a tutela de Tyler, ele foi criado por eles, mas mesmo após 10 anos, a mãe dela continuava ligando para que eles pudessem reabrir o caso, até que por fim um dos investigadores reabriu. Assim que eles reabriram, eles começaram a revisar todas as provas e eles entenderam que Steven estava envolvido em tudo. Após 10 anos sem um desfecho para essa história, no ano 2000 o caso foi reaberto. Eles conseguiram falar com algumas pessoas novas que estiveram na vida de Steven no decorrer de todos aqueles anos. E essas pessoas deram a entender que sim, em algum momento Steven disse que estava envolvido. Os investigadores conseguiram um mandado, foram na nova casa de Steven porque ele já não morava mais na casa que ele tinha com Jamie. Nesse local, eles encontraram uma mala que ele guardou durante todos esses anos, e nessa mala tinham todas as roupas íntimas de Jamie. Juntando isso com todas as provas circunstanciais, eles levaram o Steven preso, ele foi julgado. Durante seu julgamento, uma de suas namoradas testemunhou. Essa namorada começou a ficar com ele semanas depois que Jamie desapareceu, e ela disse que naquela época ele disse que no dia 30 ele e Jamie tiveram um desentendimento na casa. O homem que limpou o carpete também foi ouvido, ele disse que foi contratado por Steven para lavar o carpete de sua casa, mas como já tinham se passado muitos anos, nada disso conseguiu ser analisado e nenhuma parte da casa que ele falou que também viu algo diferente conseguiu ser analisado, porque já tinham se passado 10 anos e na época Steven tinha mandado limpar tudo. Como os advogados de Steven não tinham muito o que fazer, eles ficaram tentando basear a defesa, dizendo que Jamie era uma mulher promíscua, que ela com certeza foi embora porque quis, porque ela não queria ficar casada, que ela vivia traindo Steven, e eles até quiseram mostrar uma fita que Steven gravou dela e de Joey, naqueles momentos que eu falei pra vocês no meio do vídeo, mas o juiz não deixou ele mostrar essa fita ali. Mesmo com tudo isso, mesmo nunca encontrando Jamie, mesmo Steven dizendo que é inocente, nunca contando exatamente o que aconteceu, o júri considerou que ele era responsável sim, e por isso ele pegou 70 anos. No momento em que ouviu aquilo, Steven ficou completamente desacreditado, porque ele estava dizendo para todo mundo que naquele dia mesmo ele ia para casa, que nada ia acontecer com ele, e por isso ele ficou perplexo. A mãe dele falou que ela não acreditava que ele tinha feito nada daquilo, que ela ia apelar. Realmente, durante alguns anos ela apelou, ela foi atrás, mas todas as vezes
foi negado. Se vocês acham que depois de tudo isso o Steven parou, vocês estão muito enganados, porque a polícia acabou descobrindo que o Steven estava tramando contra sua ex-sogra, seu filho e seu ex-sogro, lá de dentro mesmo. E quando eles descobriram isso, ele passou por um julgamento e pegou perpétua, sem direito a condicional. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Quando tudo isso aconteceu, o Tyler estava com 2 anos, então hoje em dia ele já passou dos 30 e sem nenhuma resposta, e realmente eu não consigo mensurar o que deve passar na cabeça dele. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia. Se você conhece algum detalhe que eu não falei, coloca aqui também, que é importante. Por favor, sempre olha se eu deixei algum comentário fixado, porque se eu coloquei o comentário fixado é importante, tá bom? Então sempre fiquem olhando. Se você assistir pela televisão, entra rapidinho pelo celular, aproveita e deixa o like, vê se eu deixei o comentário fixado. Fazer esse vídeo hoje foi difícil, eu comecei cedo, já está à noite. Eu sei que muita gente vai dizer, nossa, eu não tô escutando barulho nenhum, mas gente, essa vizinhança hoje tá muito barulhenta. E assim, pra mim que tô falando o caso, que estou contando, é difícil concentrar, sabe? Então, foi difícil, deixa seu like pra me ajudar. Se você chegou até aqui, muito obrigada por tudo. Ativa o sininho, deixa o seu comentário. Se puder, seja membro aqui do canal. Eu não sei se esse vídeo vai sair na quinta-feira ou na sexta-feira. Se sair na quinta-feira, eu ainda posso trazer um vídeo na sexta, não tenho certeza, né? Até porque esse vídeo é inédito, mas se aparecer na sexta, tá tudo certo, tá, gente? Lembrando que temos vídeos aqui certos toda segunda, quarta e sexta. Essa semana que eu comecei a colocar em outros dias também, mas eu só tô fazendo isso pra testar algumas coisas, tá bom? É isso, gente. Obrigado por tudo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.